Nação Rubro-Negra, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa notícia que eu trouxe o Rafa Melo, que a demissão do Marcos Braz está em pauta nos bastidores rubro-negros. Sobre o Bruno Henrique, jornalista turco, cravou o acerto do jogador com o Fenerbahçe para o jogador já chegar nesse meio do ano. E sobre também o Bruno Henrique, ele deu uma jantadinha no jardim após uma notícia errônea do jornalista do Globo em relação ao Dorival Júnior. Ele já está apto para poder estar na beira do campo. Ele vai estar na beira do campo na partida de hoje contra o Inter às 21 horas. E o ex-técnico Paulo Souza revelou aí bastidores do Flamengo, onde empresários têm uma influência muito grande no dia a dia do futebol do Flamengo. Isso é uma grave denúncia. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, parece que a situação do Marcos Braz está cada vez mais complicada para ele permanecer como o vice-presidente de futebol do time do Flamengo. O jornalista Rafa Melo, ele soltou uma notícia de que já estão ali grupos de apoio e também grupos que não apoiam o Landim, já estão discutindo a demissão do Marcos Braz. Após alguns insucessos, principalmente na contratação de técnicos, o Rodolfo Landim achou que ele não tivesse ali dando o respaldo necessário para o Paulo Souza. E as contratações que ele tem feito, ele, o Bruno Spindel, em relação a técnico, realmente está muito complicada, não se acertam os técnicos que eles contratam e a gente vai pagando multa atrás de multa. O Marcos Braz foi muito importante em 2009, quando a gente foi campeão brasileiro. Foi muito importante em 2005, quando a gente não caiu. Foi muito importante em 2019, mas desde o ano passado, desde a saída do Jorge Jesus, eles não conseguem se acertar com um técnico, e um técnico ali de nível, um técnico de nível. A diretoria do Flamengo também não abriu os cofres para o Flamengo poder investir num técnico de alto nível, principalmente na época aí de 2020 por causa da pandemia. A realidade é essa. A batata do Marcos Braz está assando e a gente nos próximos dias podemos ter alguma notícia sobre isso. O Rafa Melo passou que realmente está em pauta a demissão dele e vamos aguardar para ver as próximas notícias, mas eu pergunto a vocês. Vocês, se fossem o Rodolfo Landim, demitiriam o Marcos Braz ou vocês permaneceriam com o Marcos Braz à frente do futebol rubro-negro? Por favor, comentem aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra, Paulo Souza jogou no ventilador em relação à influência dos empresários nos bastidores rubro-negros e os jornais poloneses estão soltando fogos após a demissão do técnico português do time do Flamengo. Segundo os jornais poloneses, o Flamengo conheceu o Paulo Souza verdadeiro mais rápido do que qualquer um suspeitava, E foi bem rápida aí a demissão do técnico em relação aos olhos dos jornais poloneses. E eles até destacaram que o Paulo Souza não deu certo, que o Flamengo está apenas a um ponto à frente da zona de rebaixamento. E em relação ao que disse o Paulo Souza sobre empresários, sobre os bastidores do Flamengo, ele viu que o que ele pedia ali para jogadores, os dirigentes sempre encaminhavam para um outro lugar, para algum empresário específico. E isso é uma suspeita que a gente tem há muito tempo. Uma coisa que eu sempre observo que os jogadores, a maioria dos jogadores que chegam no time do Flamengo é do empresário Bertolucci e alguns outros empresários também com entrada no time do Flamengo. Isso incomodava muito o técnico Paulo Souza, ele não se sentia ali respaldado em relação ao Marcos Braz, à diretoria do Flamengo, por causa também dessa situação. Ele pedia um jogador e encaminhavam outro de outros empresários, Ele disse que os empresários influenciam muito no dia a dia rubro-negro, uma denúncia séria e muito grave do ex-técnico do Flamengo, Paulo Souza, que jogou no ventilador. Mas os bastidores são para ser expostos às vezes também. A gente vê que uma situação está muito ruim no time do Flamengo e a gente não entende o porquê certas coisas acontecem. E o técnico Paulo Souza, ex-técnico do Flamengo, ele soltou no ventilador aí essas informações. Eu queria muito saber a opinião de vocês, por favor, coloquem nos comentários, mas é uma situação bem complicada essa influência dos empresários nos bastidores rubro-negros. E nação rubro-negra, vou trazer duas notícias aqui sobre o Bruno Henrique. Uma é sobre o mercado da bola. Um jornalista turco garantiu que ele está acertado com o Fenerbahçe da Turquia. E a outra notícia é a pequena jantada que ele deu no Lauro Jardim, Infelizmente não tem jeito, às vezes os jornalistas usam o nome de algum atleta indevidamente.
Vou falar aqui a mais curtinha primeiro, que é sobre o Lauro Jardim do Globo. Todo mundo conhece, ele é um colunista do Globo, e ele tinha dito que o Bruno Henrique tinha ligado, ele e o Gabigol tinham ligado para o Dorival Júnior, pedindo para o Dorival vir para o time do Flamengo. Só que o Bruno Henrique depois foi nas redes sociais e desmentiu esse jornalista. Vamos abrir aspas para o que disse nas redes sociais o Bruno Henrique. Amigo, pela sua matéria que você postou, vim aqui te avisar porque eu acho que você não sabe. Eu sou atleta e não sou dirigente. Uma bela de uma alfinetada, porque como o jornalista tinha lançado essa notícia de que ele tinha ligado, feito um lobby, chamado o Dorival para vir para o time do Flamengo, ele se incomodou, porque, pelo que disse o Bruno Henrique, isso não passa de mentira. E aí desmoralizou aí o jornalista do Globo, o jornalista Lauro Jardim. Em relação ao Fenerbahçe da Turquia. E segundo o jornalista turco Ömer Çelik, o Bruno Henrique aceitou a proposta e já tem um acordo com o Fenerbahçe. Vamos abrir aspas para o que disse o jornalista. Tendo acertado com Bruno Henrique e Lincoln Henrique, que é um outro jogador, o Fenerbahçe está trabalhando para treinar esses dois jogadores em campo. Os clubes de ambos os jogadores chegaram à fase de acordo. As duas primeiras contratações a serem anunciadas são o Bruno e o Lincoln, a menos que o processo avance mais rápido com outro jogador. Então, pelo que disse o jornalista turco, o Bruno Henrique está de saída do time do Flamengo. Mas a gente sabe como funcionam os portais turcos, os jornalistas turcos às vezes cravam alguns acertos que depois a gente vê que não é realidade. Vamos aguardar. A verdade é que essa história dele no Fenerbahçe já está rolando há algum tempo e com essa notícia aí ele está cravando que o Bruno Henrique vai lá para o Fenerbahçe. Vamos aguardar porque essa notícia realmente mexeu com a torcida do Flamengo, principalmente nas redes sociais. Ninguém quer a saída do Bruno Henrique. Eu também não quero. Eu queria saber a opinião de vocês. Por favor, coloquem nos comentários o que vocês acharam sobre o Lauro Jardim, essa notícia que ele trouxe, e também a notícia do jornalista turco. Será que vamos perder o Bruno Henrique? Uma ótima notícia para a torcida do Flamengo. Dorival está lá no bid e vai poder estrear pelo time rubro-negro contra o Internacional hoje à noite, às 21 horas, no estádio Beira-Rio. O Flamengo vai pegar um time que está na 7ª posição com 15 pontos. E o Flamengo está na 14ª posição com apenas 12 pontos. O time do Flamengo vai ter um jogo muito complicado, mas pelo menos a princípio o Inter vai jogar para cima do Flamengo, vai jogar aberto, vai ser um bom jogo da gente poder assistir. A princípio o Inter não vai fazer o que todo mundo está fazendo, que é se entrincheirar botando 10 jogadores atrás da linha da bola, esperando ali um contra-ataque maroto. Pelo estilo do Inter, o Inter a princípio vai propor também o jogo e vai ser um bom jogo da gente assistir. Partida essa que vai passar apenas no canal Premier, ok? Às 21 horas. Flamengo deve ir a campo com a seguinte escalação. Podemos ter uma surpresa no gol do Flamengo com a chegada do Dorival. Será que ele vai colocar o Diego Alves como titular ou ele vai manter o Hugo? Essa é uma dúvida que existe no gol rubro-negro. Mas vamos começar ali com o Hugo no gol. Hugo, lateral direito, Mateuzinho, lateral esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Rodrigo Caio junto com o Pablo. Na parte de volante, João Gomes junto com o Thiago Maia. E aí à frente o Everton Ribeiro, o Vitinho, o Bruno Henrique e também o Gabigol. Partida difícil, muito difícil. Meu palpite para esse jogo é 1-0 o time do Flamengo. E caso o time adversário ele jogue retrancado, a gente vai precisar explorar as laterais, chegar na linha de fundo, chutar de fora da área. E, por favor, Gabigol, vamos melhorar a mira. Quem estiver ali na cara do gol, na hora de chutar, espero que chute com a direção certa e que a gente consiga converter intentos às tentativas de gol. O Flamengo, eu acredito que vai jogar com muito mais disposição do que estava jogando com o Paulo Sousa à frente. Técnico novo, a gente sabe como é que funciona. Todo mundo começa a correr. A verdade é que tinha jogadores já que não aguentavam nem mais olhar para a cara do técnico Paulo Sousa. E com o Dorival Júnior é diferente. Ele já pôde treinar em torno de 14 jogadores desse atual elenco. Então a galera conhece Dorival Júnior. Dorival Júnior em 2018, no final foi muito bem. Conseguiu ali uma arrancada no time rubro-negro. Infelizmente perdemos para o Atlético Paranaense no último jogo, se eu não me engano, no Maracanã por 3-0. Foi a despedida ali melancólica do Dorival Júnior, mas o retrospecto é favorável, em torno de 66% de aproveitamento. Confio muito que o Dorival Júnior vai dar certo. É um cara ali que já conhece todo o elenco, os jogadores, é um cara brasileiro, já sabe como o Flamengo joga.
Acredito eu que vai dar certo. Vamos ver o que vai acontecer nessa partida. Meu palpite é 1-0 o time do Flamengo. Queria saber o palpite de vocês também. Por favor, coloquem nos comentários com Dorival à beira do campo. Valeu, nação rubro-negra. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Até a próxima e fui!